tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de abril de 2015. É uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.344. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 12 máximos. O tema de hoje, então, é o Banco de Conquistas da Autoevoluciologia. E o verbete foi desenvolvido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Alba Cardoso, que é tradutora de inglês, graduada em matemática, brasileira, natural de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde março de 2008. Agora, o Banco de Conquistas é a coleção organizada, definida, armazenada, interrelacionada de êxitos alcançados na debelação de qualquer adversidade, ou enquanto resultado de determinados esforços, capazes de reunir subsídios para a autopesquisa no âmbito da ficha evolutiva pessoal, FEP. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da autossaturação, da autossuperação, a pensenidade traforista. E na fatologia, o banco de conquistas, a planilha dos frutos prioritários, a autoidentificação efetiva com o banco de conquistas, ilustrando a ficha evolutiva pessoal, a manutenção dos prêmios por meio da interação dos conhecimentos, a plotagem do completismo existencial. E aqui na parafatologia, a simpatia dos amparadores extrafísicos, granjeada por meio da pesquisa séria na linha da programação existencial. A recuperação holomnemônica do banco de conquistas paragenético. O insight do amparador extrafísico para escrever o banco de conquistas. O cotejo das projeções conscientes com o período de vigília física ordinária na definição das dificuldades a serem vivenciadas. A indicação extrafísica de vivenciar a retribuição das conquistas. Agora aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para uma taxologia com 10 áreas clareadoras da própria realidade intraconsciencial e da linha de progressão pela qual se expressa. E aqui na remissiologia, nós destacamos autoconquista, autodomínio da conquista, autossuperação específica, maxi-conquista atual e neoconquista. E aqui na frase enfática, a sociedade intrafísica valoriza predominantemente a conquista das aparências materiais, depreciando o autodomínio consciencial atento, ignorando o banco de conquistas evolutivas. E na questionologia, você já parou para pensar nas conquistas pessoais? Qual a natureza da listagem dos proveitos evolutivos obtidos? Na filmografia específica, nós temos uma fonte e na bibliografia específica, nós temos 5 fontes bibliográficas. E aqui a mega-análise do verbete, feito pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, professora Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Inventário, coleção, êxitos, triunfos, autoesforços, autopesquisa, autossuperação, parapercepção, autodomínio, completismo, qualificação, retribuição, valorização, inteligência, proexologia, traforologia, memoriologia, despertologia, autoevoluciologia, holomaturologia. Final bom, né? Agora, professora Alba, a gente já tem aqui algumas perguntas, mas eu queria que você comentasse para a gente. Você falou aqui na parafatologia, você dá uma deixa, né, da indicação aqui, insight de amparador extrafísico. Mas comenta mais. Você devia estar pensando sobre isso, enfim, podia ter alguma questão. Conta para a gente aí a história do verbete, a motivação para escrever esse título. Pois é, eu tô
Eu sou voluntária, professora voluntária da Técnica de Mais um Ano de Vida, que é o laboratório, né, que é um curso promovido pelo CAEC atualmente. E é um curso que dura aí um ano inteiro, né, as pessoas valorizando as próprias conquistas e priorizando o que elas têm que fazer naquele ano ali. E numa das edições do curso, o professor Marcelo Silva, ele estava direcionando a dinâmica de energias que a gente estava fazendo no início do ano, né, da técnica, logo no primeiro módulo, que é o módulo da mega decisão, né, para você escolher um tópico para você trabalhar. E eu achei muito interessante porque ele, na hora que eu estava sendo coadjutora, né, ele depois, na hora dos comentários, ele falando lá, falou um monte, daqui a pouco ele fala, não, né, mas o que é importante é o banco de conquistas. E aí eu senti uma conexão com um amparo extrafísico na hora, e ele foi falando um monte de coisas sobre o banco de conquistas, falou quase que frases, né, inteiras que poderiam caber num verbete. E aí eu pensei assim, esse tema é interessante, eu acho que vale a pena escrever sobre isso. Aí depois que acabou a dinâmica, eu perguntei para ele, Marcelo, você está fazendo alguma coisa nessa área, algum verbete disso aí? Ele, não, eu posso pegar o tema? Ele pode. Que bom, aí eu peguei o tema. Então eu acho que tem a ver, sim, eu acho que tem a ver com essa indicação, sim, extrafísica, porque foi o que eu percebi na hora, por intermédio dessa consim que é amiga, que é afim e tal. É interessante determinadas expressões, né, Alba? Que elas vincam, como se elas saltassem assim. Impressionante. Eu poderia pegar qualquer outra expressão na fala dele toda ali. Mas o banco de conquista ficou tão redondo, tão direitinho. E eu acho que tem a ver com essa coisa da técnica também, de mais um ano de vida. Porque no final do período você tem uma conquista palpável ali, sabe? E aí você vai fazer o quê? Tem muito a ver com essa técnica. Conseguir. E aí, né? Vai jogar para o lado? Não. Guarda lá, registra. E principalmente por causa eu acho que a memoriologia aí que você leu, né? Me chamou a atenção também. É uma coisa que eu não valorizava tanto assim, mas que eu achei importantíssimo depois que eu comecei a pensar mais sobre isso. Eu achei bem legal. Muito bom. Agora, a gente tem uma pergunta aqui, Alba, na fatologia. Tá. Página 7, segunda linha. Como podemos pensar grande e, ao mesmo tempo, realizar a valorização das conquistas aparentemente simples? Legal essa pergunta. O pensar grande, eu tenho uma associação na minha cabeça, né, com o mega foco, tem uma associação com valores pessoais. Então, quando a gente pensa grande, a gente pensa em realizar ao máximo os nossos valores, os nossos potenciais. Quando você pensa, por exemplo, em atingir um público grande, às vezes, com algo que você está escrevendo, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma forma de pensar grande, ou quem trabalha com... Tem gente que trabalha com empresas enormes, então tem centenas de famílias ali, né, que estão relacionadas àquela pessoa, o professor que está lá desde do pré, desde do fundamental até a universidade, que está influenciando pessoas. Eu acho que pensar grande, você pensa, né, pode até pensar com quantidade mesmo de gente, pode pensar em grupo karma, pode tentar extrapolar para polikarma. E as questões simples e que são consideradas pequenas são todas as ações que você vai fazendo ao longo do tempo para você alcançar isso aí. Por exemplo, se você quer escrever um dicionário, né? Aí nós temos vários exemplos de pesquisadores aqui em Conscienciologia que conseguiram escrever os dicionários.
Isso aí eu acho fantástico, porque várias pessoas vão ter acesso aí. Pensou grande, né? Escreveu um livro, pensou grande, não ficou só, né, no verbete ou só no artigo. E aí, o que vai levar a esse feito, a essa conquista, a essa doação mesmo da pessoa para o mecanismo assistencial? É ela sentar todo dia e escrever um pouquinho. De repente, deixar de lado alguma coisa que parece simples, deixar de assistir um programa de televisão naquele dia e focar naquilo ali que ela tem que se preparar para aquela aula, para aquela reunião, para alguma coisa. Então, são coisas que é simples, é pouca coisa, né? Sentar um dia e escrever. Mas junta isso ao longo dos séculos, verdade, você escrevendo. Se eu tivesse feito isso em várias vidas, eu já escreveria com muito mais facilidade. Ou talvez fosse uma CL, quem sabe? Uma série, qualquer coisa assim. Pensa grande, né? Pensa grande. E tem também uma outra questão, né, Alba, que não sei se você concorda, mas que o simples fato de você pensar em superar uma condição sua atual já é pensar grande também, não é? Porque às vezes a pessoa fica tão presa ali naquele micro-universo, naquela problemática. É mesmo, E ela pensa curto, porque ela já está ali restrita, né? Bitolada na condição dela. Sim. Então, dentro aí do que você comentou, né? A superação é pensar grande, né? Claro. Tem muito a ver com o seu verbete, né? Agora, aqui na Fatologia, página 7, final da terceira linha. Você poderia falar sobre a autoidentificação efetiva com o banco de conquistas, ilustrando a ficha evolutiva pessoal? Uma característica interessante dessa palavra identificação é que ela, às vezes a gente usa e não sabe muito bem o significado. A identificação não é só você se sentir... não é só você concordar com alguma coisa, né? Concordar com um conceito, não. É você, além de concordar, você sentir como se você personalizasse aquele conceito. Quando a gente fala de mater pensene pessoal, tem a ver com isso, né? O que é o mater pensene? É o conjunto predominante dos seus pensamentos, sentimentos e energias, e aquilo aparece, e aquilo dali fica evidente, porque você age daquela forma ali. Então, quando você faz a autoidentificação, aí efetiva, né, real, com o banco de conquistas, o que isso quer dizer? Você tem as conquistas ali e você age de acordo, você age em conexão, você age com coerência com o que você já conquistou. Por isso que eu achei importante a memória e a gente relembrar não só das conquistas ao longo dessa vida, mas também começar a fazer um esforço de ficar cada vez mais numa linha para ter conquistas, ter rememoração de conquistas de outras vidas, para você ficar realmente mais coerente com o que você conquistou, né? Tanto seja para limpar conquistas, tipo conquista de guerra, né? Quanto dar um encaminhamento para as conquistas mais saudáveis, conquista de às vezes de uma invenção que você fez, a conquista de ter dado apoio para algum grupo, né? Então, às vezes a pessoa vem e te agradece de alguma coisa, você não lembra por quê, mas ela tem aquela sensação de que em outra vida teve contato com você e tal. Isso aí eu falo porque eu tive esse tipo de experiência na minha família, né? Uma pessoa veio e falou assim: não, eu não acredito muito bem nesse negócio de reencarnação, mas eu acho que eu sou grata a você por alguma coisa. Né? Como a pessoa não acredita, mas las brujas, né? Que ela sai, aquela coisa assim. Então, você se identificar com o que você realmente conquistou. Está coerente ou você conquistou e você nem valorizou? Né? Porque a gente conquista muita coisa aqui e a gente às vezes não valoriza muito. Às vezes até a amizade que a gente tem com as pessoas,
Agora, Alba, então essa identificação, essa autoidentificação que você está propondo aí, é de você perceber que aquilo tem realmente a ver com o seu temperamento, com a sua condição. Passa por aí. Por aí. Você vê que tem a ver com você e dá manutenção para as conquistas. Porque a conquista, eu acho que uma analogia, né, pode ser feita com perder peso, por exemplo. A pessoa perdeu peso, chegou lá no ponto onde ela queria, mas aí ali ela não considera todo o esforço que ela teve antes e volta às tendências anteriores. Porque ela já chegou num ponto que ela queria, mas ela não está considerando que, voltando às tendências anteriores, ou de pensamento, né, ou de emoção, ou de alimentação, tudo junto, ela vai perder aquela conquista dela. Então, a conquista é uma coisa que ela também tem que ser mantida, né? Isso é tão comum, né, acontecer. Eu estava até lembrando, essa semana eu estava dando uma olhada no verbete da professora, acho que é Eliana Manfroy, efeito sanfona, né? É bem comum. É comum. Agora, Alba, na Fatologia, página 8, final da primeira linha, ele pergunta como realizar o domínio do confrontograma. Onde encontrá-lo? Lá no finalzinho, né? Confrontograma. Confrontograma. Essa palavra, na verdade, eu nem sei se ela existe, né? Dicionarizada não deve estar, mas o que é o confrontograma? É você fazer a medição, a medida da comparação. O confronto é colocar uma informação na frente da outra, né? Você comparar, você confrontar os dados. Então, quando você faz a medição disso aí, agora me veio até uma outra coisa na cabeça, que é se comparar com os outros também, mas é você fazer a medição do cotejo que você faz com o quanto que você investiu, o quanto que você conseguiu. Então, você faz essa comparação. Tá, eu investi 20%, consegui um retorno, eu investi tanto, consegui um retorno. Você vai fazendo essa medição aí, com base nos fatos que você tem, né, do seu inventário pessoal, da sua vida e das conquistas que você teve, os proveitos que você teve na sua vida. Aí, quem tiver rememoração de outras, né, aí tem até mais informação. Agora, eu pensei também se às vezes a pessoa faz o confronto dela com os outros, né, nessa comparação. E aí não é válido, né? Não é interessante. Eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, né? Então, mesmo que nós concordemos em muita coisa, existe uma outra história, existe uma outra forma de fazer, de praticar as coisas. Então, acho que o confronto tem que ser com você mesmo, né? E se for para comparar comportamento e tal, eu acho que pegar pelo Trafor mesmo, como a gente vê, tem várias pessoas que servem de modelo para a gente. Aí é outra coisa, né? Não, eu acho que eu quero ir por aquele caminho ali que fulano está seguindo, que eu acho que é evolutivo. Então, você pega como modelo e não como comparação para se diminuir ou se exaltar, né? Essa questão da autocompetição, né? De você se comparar com o que você já foi. Com o que você já foi. Hoje. E aí, o negócio do autorrevisamento é bem. Tem muito disso, né? Alba, e aí, eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas é interessante você, vendo as tertúlias, né? Que são gravadas. Às vezes a gente pega a tertúlia bem antiga, né? E é muito interessante você buscar fazer algum tipo de cotejo, né, de comparação. E aí, não sei o que você pensa, mas essa questão do banco de conquistas fica bem nítido, né, de você ver o quanto que a pessoa, você mesmo, enfim, quanto que mudou, que cresceu, né?
Exatamente. Eu E achei aí a engraçado questão do valor, né, que você falou, da gente passar também a dar valor às conquistas, né? Uhum. Eu acho que isso é bem sério, né, Alba? A visualização da própria imagem, principalmente para quem já teve oportunidade de gravar a própria imagem, né? Seja até, às vezes, pessoa que já trabalha na mídia ou a gente mesmo aqui fazendo os verbetes, é uma fonte de autopesquisa assim, fantástica. Eu costumava assistir os verbetes logo desde o começo para ver o que eu não gostava e o que eu queria mudar já, né? E eu lembro que eu consegui, nos primeiros, assim, já mudar algumas coisinhas de forma até. E aí depois, ao longo do tempo, é óbvio, aí você vai vendo o conteúdo também mudando, né? Claro. Que é natural. Então já foi ampliando aí seu banco de conquistas, né? Bem bom. Alba, eu só queria, não sei se você colocou em algum momento. Tá. Alô? Será? Você ligou, Ana? Liguei. Tá ligado aqui, ó. Usa o dela, depois troca. Se você pensou, se você colocou o seguinte, uma ideia que me veio. O retorno de uma pessoa como fonte para você que você não tinha pensado naquela conquista que você teve. Você deu o exemplo da casuística da sua irmã, né? Mesmo com relação a outra vida. E você falando, comentando, vamos dizer assim, me trouxe para mim, né, no meu micro-universo. A tua vivência com a tua irmã me trouxe para mim. Teve uma pessoa assim do meu grupo Karma que ela falou assim: nossa, eu gosto de conversar com a senhora porque acho você uma pessoa ponderada, não sei o quê, sabe? E depois outra pessoa em seguida deu mais ou menos nessa linha de raciocínio. Eu falei assim, mas eu mudei. Eu falei assim, mas eu não posso, vamos dizer assim, não levar em conta porque as pessoas são bem achegadas comigo, ela tem um convívio, né? Então ela percebeu coisas que eu não tinha percebido. Aí eu falei assim, poxa, mas aí é meu banco de conquista que eu não tinha me dado conta. Na hora que você trouxe a casuística, é que eu trouxe a minha memória essa casuística. Se você já fez esse levantamento, como que foi? Alguma coisa nesse sentido? Ah, interessante isso aí. Com relação a isso, eu tenho algumas conquistas que recebi feedback principalmente de consciência cobaia. Assim, ou até amigos também, conversas. Isso aí eu recebi retorno e aí eu realmente considerei, isso que a pessoa está falando é realmente uma conquista minha e tal. Mas eu demorei um pouco para assumir certas conquistas, porque antes a pessoa falava assim, mas você tem tal coisa, né? Uma habilidade já desenvolvida. Mas isso aí qualquer um tem, né? E é isso que a gente quer trazer para cá, a valorização disso que não é qualquer um que tem. Você tem, e aí pronto, você tem. É uma conquista sua. Você ou lutou para ter isso, ou você estudou para ter isso, ou você se esforçou para ter isso, repetiu muitas vezes para ter isso. Então tem que ser valorizado. Aí isso aí que você está falando da parenta, né? Uhum. Dar esse feedback, eu acho legal também, você considerar. Mesmo que na hora fique aquela dúvida. Não é bem assim. Não, mas considera. Considera que tem fundamento, né? Pode ter fundamento. E tem relação com a taxologia, né? Na página 10, né? Com relação à amizade, né? Você saber se relacionar. Eu acho que pega o gancho aí também, né? Para fazer essa... Obrigada. Agora, professora Alba, na fatologia, página 7, terceira linha, de baixo para cima. Você poderia explicar como é realizado a aplicação do teste da escalada do próprio futuro? Página 7, terceira linha, na fatologia. Acho que está errado aqui. Bom, o teste da escalada do próprio futuro. Eu não estou encontrando. Engraçado, eu não estou encontrando. Será que é uma versão antiga?
Ah, sim, final da terceira linha de baixo para cima. É a antepenúltima. Eu Aplicação do teste, tá. Entendi. Esse teste, porque o que é a escalada, né, do próprio futuro? É você se dar conta que você está evoluindo, você está indo para algum ponto que você quer, que você definiu, é o seu foco, é o seu mega foco. Então, como é que é o teste? Assim, você vai fazendo, é como se fosse um uso de um PDCA mesmo, você rodar uma avaliação geral de como é que está a sua atuação. Então, você planejou, você está fazendo alguma coisa, como é que você pode checar se isso está funcionando ou não, e aí qual é a ação que você vai tomar se não tiver chegando aonde você se determinou chegar, ou então, se não tem nenhuma ação de correção, a ação é continuar fazendo, continuar agindo de acordo com os seus planejamentos. Então, o seu próprio, você vai ser o seu próprio avaliador, né, para ver se você vai conseguir chegar naquele objetivo que você traçou ali. Agora, professora Alba, na pensenologia, página 7, final da terceira linha. Você poderia explicar como manter a pensenidade traforista para ir eliminando os trafares? A pensenidade, a tendência da gente é procurar sempre não ver simplesmente aquela condição de ver lado positivo só, não é só isso. É você também ter ações que você considera positivas. A gente mencionou no começo, se você precisa escrever um verbete, por exemplo, e aí você está gastando tempo com coisas que você acha desnecessárias. Você voltar a sua atenção, voltar à escrita, não se perder, né, nessa dispersão. Esse retorno é um uso de uma ação positiva. Então, isso é traforismo. Tem uma coisa também que é assim, eu tenho percebido. Quando a gente quando a gente tem um comportamento que a gente não gosta, a gente mesmo, né, critica e não gosta, isso tem que ser cortado, isso tem que ser extirpado da nossa manifestação. Porque nós mesmos estamos reprovando a nossa atuação. Quando você mesmo reprova, você tem que questionar se você está agindo negativo, se for realmente negativo, e a gente sabe quando é, né? O ideal é você realmente cortar aquilo ali, porque essa crítica, esse feedback seu mesmo, com relação à sua postura, seu comportamento, é a visualização do seu trafar. Ótimo, você visualizou, ótimo, mas se você continua, você vai continuar pensando mal, né? Sabendo que está errado. Então, isso é basicamente autocorrupção, né? E isso é trafarismo. Então, o corte dessas atitudes, desses comportamentos, e indo para o comportamento que você acha mais saudável, mais positivo, que te dá mais alegria, te dá mais satisfação, é uma forma traforista, né, de se manifestar. Eu vejo que tem várias coisas que eu tenho bastante dificuldade ainda de cortar mesmo pela raiz. Mas com esses verbetes eu tenho tido cada vez mais força, mais insight, mais até apoio mesmo para, deu, acabou, esse aqui não dá mais, não cabe mais numa coaduna e não tem a ver com a própria conquista que você já realizou, que você já teve ao longo do período aí.
É coerência, né? Eu acho que cosmoética tem a ver com coerência, né? Ah, certamente. Agora, Alba, só lembrando aí para nossa teletertuliana, é claro que você está falando da pensenidade traforista. Pensenidade, né? Mas só lembrando, por falar em trafora e trafar, né, que tem aquele verbete na enciclopédia que é o compensação intraconsciencial, que é aquela técnica que o professor Valdo propõe de você usar o mega trafor para combater os trafares, né? Então é bem nessa linha do que você está falando. É porque pensene é pensamento, sentimento e energia, né? Não é só o pensamento. É, exatamente. Né? A gente costuma falar, minha pensenidade traforista. É só o pensamento traforista. Não. É a minha energia traforista, né? Exatamente. E os sentimentos traforistas também. Agora, na fatologia também, na 6ª linha, página 7. Gostaria que explicitasse a busca da evitação do colapso das heranças sociais provocado pela entropia da guerra. Esse sublinhamento eu até tirei lendo o Homo Sapiens Pacíficos. O Valdo fala bastante sobre a evitação. Ele fala de todo o processo da guerra no Pacíficos e de uma forma a fazer a profilaxia, né, para extirpar de vez com essa condição humana. E a evitação desse colapso dessas heranças sociais é o que é? É tentar manter essas heranças positivas. O que é uma herança social positiva? É a questão, por exemplo, dos direitos humanos. Então, os direitos humanos são, né, conquistas sociais positivas. Então, você sai de uma barbárie, onde ninguém tem direito, ou só um tem direito, o outro não tem, para a tentativa da implementação de direitos humanos realmente sendo respeitados. E a gente vê que a guerra, ela colapsa totalmente isso aí, ela bota tudo por água abaixo, os direitos humanos, porque a base é o direito à vida. Então, a guerra é o quê? É exterminar vidas, né? Basicamente, conseguir poder, conseguir o que quem está fazendo a guerra quer, né? Com base na exterminação da vida humana. Então, ela colapsa, ela bota tudo a perder. Então, a evitação, a busca da evitação desse colapso é a nossa tentativa de manter cada vez mais um holopensene, pelo menos na nossa casa, no nosso entorno, nos nossos convívios, menos conflituoso, né? Porque o nosso conflito alimenta o conflito do planeta. Então, cada vez menos conflituoso, cada vez mais harmonioso. E não aquela pseudo-harmonia, que a gente tem até verbete com esse nome, né? Pseudo-harmonia. É porque realmente essa questão do colapso das heranças sociais, né, a guerra realmente é a destruição completa, né? Do banco de conquistas da humanidade. Né? E é interessante que a guerra destrói não só conquistas assim desse tipo de conceito para melhorar, mas assim conquistas físicas também, né? Quantas bibliotecas são? Tem até aquele Livros em Chamas. Agora eu não estou com ele aqui porque eu não tinha a ver diretamente. Do Baez, da queima dos livros? Fernando Baez? Tem 2, né, básicos lá. Tem um que é Livros em Chamas e o outro, não sei, queima de biblioteca, alguma coisa assim. O dele né? eu acho que é o de biblioteca. Então, aí, lendo o livro, dá para ver o quanto que já houve de biblioteca no mundo, quanto que já houve de conhecimento no mundo, e a maioria das vezes era a guerra que vinha e passava e destruía. Aí de novo, vamos lá, Ana, copia o livro de novo, até que vem Gutenberg e tal. Mas não só as conquistas
de foro íntimo ou subjetivas, mas as objetivas... Materiais, as conquistas culturais. Culturais, né? A gente viu recentemente, né? Aliás, não só viu, continua vendo. Continua né? vendo a ainda, quebra das obras de arte, nos museus, né? No Oriente. Se você pegar vários livros de ciência, história da ciência, sempre tem um comentário assim: fulano fazia pesquisa tal, mas devido à guerra precisou interromper as suas pesquisas, às vezes precisou mudar de país, pedir asilo, né? Então teve toda a obra pesquisada que é perdida, teve que recomeçar tudo. Mas a biblioteca de Alexandria está firme lá, né? Então isso é uma conquista. Agora tá, né? Vamos ver se. Bom, vamos ver se ela dura, mas eu acho que agora continua. Mas quanta coisa não foi perdida, né? É bem, quando você começa a ler sobre a história do conhecimento, né? Muita coisa, né? Muita coisa foi perdida. Imagina, numa época de único original e aí a gente vê cada vez mais a importância da gente ter retro, né? Para a gente até lembrar desse conhecimento que a gente perdeu. Resgatar isso aí, né? O que a gente destruiu, não sei. Depende. Do momento, né? A gente fez os dois, né? A gente fez várias coisas. Provavelmente, né, Alba? Bom, na fatologia, página 7. Tem a ver também com essa pergunta, que já tinha sido feita. Final da 6ª linha. Você poderia discorrer sobre a amortização da dívida do Banco de Conquistas Degradantes? Essas duas linhas aí, ó. Né, a busca da evitação desse colapso das heranças sociais provocado pela entropia da guerra, a amortização da dívida do Banco de Conquistas Degradantes e a ultrapassagem do Banco de Empecilhos. Esses três aí estão relacionados, conectados. Né? E essas conquistas degradantes são as conquistas que a gente falou agora, nesse nível, né? Tem até um outro tipo de conquista. Se você colocar na internet conquista, aí você vai ver conquistas amorosas, né? Aí lota, vem um monte lá. E aí, como é que são as conquistas amorosas? Qual é o histórico no inventário pessoal de conquistas amorosas da consciência, né? Tem muito coração partido, tem muito bigamia, poligamia, como é que é o negócio? Ou é mais saudável, já está um saldo mais positivo, mais harmonia, uma coexistência melhor, ajuda também na questão da família toda, dos filhos e tudo. Então, é a amortização da dívida mesmo. É você ir pagando o que você está devendo mesmo. Eu vejo esse negócio, quando a gente fala assim, pagar, parece até que está falando de pecado, né? Ou que alguém vai vir cobrar de você. Mas não é uma coisa só por aí, ou direcionada para esse lado. É uma condição de que você mesmo vê, você mesmo identifica que não é coerente. Você tem que fazer alguma coisa para resolver aquele problema que você criou. Então, mão na massa, né? Vamos fazer. É aquela questão que, a partir de determinado momento, né, o para-direito ele passa a ser um íncito na pessoa, né? Essa noção, né? Então, você passa a querer resolver a situação, né? Diante da lei de causa e efeito, né? Você quer. Bom, agora a fatologia também, na página 8, primeira linha. Gostaria que você esclarecesse sobre a epistemologia dos sucessos. E também sobre o domínio do confrontograma, né? Você já falou um pouco sobre o confrontograma. Porque quando você estuda, quando você percebe que teve sucessos, você não para só aí. Você faz um estudo, um escrutínio, o estudo do uso daquele sucesso, o estudo
a etiologia daquele sucesso. Você, né, entra naquela área e você pode ganhar ter muitos insights com esse estudo dos próprios sucessos. Teve algumas coisas que me marcaram muito ao longo da vida, e uma delas eu lembro até hoje. Eu sempre fui muito de ficar na minha, ficar onde eu estava, não precisa mudar, não precisa sair, não precisa. E aí, no final da adolescência, eu senti uma necessidade grande de sair de onde eu estava, da cidade onde eu estava, porque não estava dando mais. Eu já estava muito tempo lá parada e eu vi que a minha família ia ficar lá. E eu ia ficar junto, né? Aí eu pensei, gente, o que eu vou fazer? E aí eu tinha parentes em outra cidade que ia me dar a possibilidade de estudar uma coisa diferente, fazer diferente. Aí eu pensei, eu vou para a casa de fulano. E eu pedi para ir. Aí a pessoa, não vem porque você, né, não tem espaço. Eu não vou conseguir te ajudar. Não vou atender e tal, e cheio de preocupação. Aí eu, não. Eu vou. E, na verdade, no final, eu consegui convencer que eu ia ajudar a pessoa também lá. E aí, 3 meses depois, eu já não precisei mais ficar na casa dela. E ela falou assim, não, fica aqui. E ela virou mesmo, o jogo, né, Alba? Querendo que eu ficasse. Eu disse, não, agora obrigada, já consegui, né, um outro local. Mas serviu de ponto. Essa pessoa me ajudou, serviu de ponto para eu mudar toda uma condição que estava parada, né, aquela coisa chata na época, e ao mesmo tempo vincou a minha personalidade. Eu mostrei para mim mesma que se eu quero mudar, eu consigo mudar, sabe? E eu vou mesmo contra a mesologia, contra o que está ali, porque tanto as pessoas colocaram empecilho lá, quanto empecilho na saída. Não vai porque eu te dou tanto, sabe? Aumento seu salário aqui e tal. Então, e apesar disso, eu consegui sair. Então, isso é uma conquista. E como é que você vai fazer com isso? O que tem a ver com essa pergunta? Esmiuça esse tipo de sucesso que marcou muito e vê o que estava ali. Ali, o que estava era um valor seu. E, no caso, era um valor meu, muito forte. Então, pega esse valor aí. Começa a entender melhor, a estudar melhor ele. Provavelmente, esse é um valor que você tem e que é aquele que, quando tudo dá errado, você se segura nele e ele te impulsiona para frente. Acho que esse estudo assim, é muito, muito rico. Agora, Alba, o que significa a plotagem do completismo existencial? Ele pergunta, está na página 8, Fatologia, segunda linha. Uhum. A plotagem é você fazer um mapeamento, uma prospectiva, né? Então você vê como é que as coisas estão andando, como os acontecimentos estão se desenvolvendo na sua vida, e isso vai te dar uma ideia do seu completismo existencial. Aí voltando até uma coisa que a gente falou no começo, no laboratório grupal de técnica de mais um ano de vida, a gente vê muito isso, as pessoas fazendo no primeiro módulo até uma varredura, né, um escaneamento da própria vida e se perguntando, o que eu não posso deixar de fazer se eu for dessomar daqui a um ano? Porque isso te dá uma visão se você está indo para o completismo ou para o incompletismo. Se a resposta for,
de acordo com o que você já está fazendo, ótimo. Se for diametralmente oposta, ou se for muito, né, muito longe, aí é a hora de fazer a mudança, fazer a alteração. Então, essa plotagem é a avaliação, é o escaneamento, é o mapeamento da perspectiva do completismo existencial. Ok, Elba. Agora na parafatologia, na página 8, início da 5ª linha. Eu gostaria que você comentasse o cotejo das projeções conscientes com o período de vigília física ordinária, na definição das dificuldades a serem vencidas. Como a gente está falando de conquistas, e a conquista ela é uma debilação de uma adversidade, né, de uma dificuldade, quando a gente faz o cotejo ou a comparação das projeções conscientes com o nosso período de vigília física ordinária, pode acontecer de ser identificado algum ponto que está em discordância, que está dando problema, até está batendo pino. Então, se você tem uma projeção educativa, por exemplo, e naquela projeção educativa te é mostrado que você pode fazer diferente, ir por outro caminho na sua vida, então aproveita isso e aproveita como definição de alguma dificuldade para ser vencida. Há um tempo recente, aí, não foi muito tempo não, eu tive uma projeção bastante impactante e tinha a ver com uma crença pessoal que eu tinha de que eu não conseguia fazer determinada coisa. E aí, né, você leva aquela crença sem nem questionar, você não fica, a crença nem aflora, né, ela fica quietinha lá dentro. E aí eu tive essa projeção impactante, vi que não tinha nada me impedindo de fazer as coisas, aí então é só uma crença, eu é que estou, né, projetando por algum motivo, alguma vivência passada, algum trauma, qualquer coisa, mas que não precisa mais, já não tem mais isso. Então você faz esse cotejo, compara com a vigília física, e aí, a partir daquele momento, procura implementar aquela forma de agir diferente. Não é super fácil, não é? Mas, pelo menos, você já está mais lúcido daquilo, né? Não está simplesmente acreditando que as coisas são daquele jeito. Você vê que é possível mudar. É que essa questão da projetabilidade permite isso, né? De você ter mais autoconsciência da sua realidade intraconsciencial. Quer perguntar? Eu acho que ela respondeu agora. Eu queria recuperar na parafatologia sobre a recuperação holomnemônica do banco de conquistas paragenéticas. Tá. Esse ainda não. Essa recuperação, eu percebi eu tive experiência na hora que eu comecei a fazer uma pesquisa um pouco mais séria, e aí tem a ver até com o ponto anterior, que é a simpatia dos amparadores extrafísicos, granjeada por meio da pesquisa séria na linha da programação existencial. Quando a gente está começando a fazer uma pesquisa que ela não é espúria, né, não é uma coisa que superficial, você realmente quer começar a aprofundar em alguma coisa, eu estou vendo que a tendência, e até pelo que eu já li na história, é você ter insights, começar a ter mais conhecimento. E no caso da pessoa que tem mais predisposição a lembrar de outras vidas, seja tendo feito consciente emissivo ou não, essa recuperação holomnemônica, você acaba batendo, né, você acaba tocando na holomemória e abrindo algumas coisas. E aí, o que é o banco de conquistas paragenético? É quando a sua paragenética, você começa a identificar na sua paragenética, na sua manifestação, que não tem a ver com essa genética do seu pai e da sua mãe, que é individual,
super especializado, assim, seu, e você começa a identificar nessa paragenética aquelas conquistas que você teve. Esse conhecimento que eu tenho aqui, ele é diferente da família ou do irmão, né? Às vezes até irmão gêmeo. E isso aí é desencadeado óbvio, pela assistência. Quanto mais assistência a pessoa vai fazer, mais ela vai ter esse acesso. Uma coisa que eu achei interessante é que eu achava que eu pensava igual em várias coisas com a minha família. E recentemente, conversando com o irmão, conversando com o pai, conversando com a mãe, eu vi que tem muita coisa diferente, mas assim, pro 180 graus mesmo, sabe? E eu pensava, mas eu achava que era igual, eu achava que todo mundo pensava como eu pensava. E aí você vai entender os conflitos que tinha na família ou não, porque cada um estava indo para um lado diferente. Eu acho que isso que você colocou aqui tem a ver também com a questão da crença, que você comentou anteriormente à minha pergunta. Porque até você identificar que determinado comportamento, vê se você concorda, é um sistema de crença ultrapassado, e essa ultrapassagem está lá atrás na paragenética, né? Isso é um aprendizado muito grande, é onde a gente entra na autopesquisa, né? Para chegar àquele momento da constatação. Então, o professor Valdo falou há uns tempos atrás aí na mini tertúlia que a lavagem cerebral, às vezes, leva em torno de 5 vidas para você se livrar de uma lavagem cerebral bem feita, né? Então, esse assunto é realmente muito interessante, essas coisas que você trouxe no seu verbete. Você me fez lembrar uma coisa que é o problema da solução. Qual é o problema da solução? É que ela é a solução. Então, a gente acha que aquilo dali vai, porque resolveu, né, durante muito tempo, vai continuar resolvendo. E quando você falou aí da crença, é aquela crença, às vezes é uma conquista que você teve no passado e que está na hora de abrir mão, porque foi solução naquela época. Daí o abertismo que a gente tem que ter, né? O abertismo consciencial e abrir mão de nós mesmos. Da gente porque mesmo. Um sistema de crença é o nosso paradigma pessoal. Aquilo faz parte da gente. Nosso filtro, né? É o nosso filtro. E na hora que você sente que aquilo não serve mais, o ser humano, de uma forma geral, ele se sente meio perdido, né? Então, precisa ter a lucidez, a autopesquisa, como você fez, para você fundamentar essa mudança de patamar pensênico, ainda não é evolutivo, né? De patamar pensênico, né? Então, achei muito interessante a sua colocação aqui na parafatologia e legal. Abrangendo aí. Parabéns, obrigada. O verbete está muito bom. Obrigada. Alba, Oi. Parabéns pelo seu verbete, está muito positivo, gostei bastante. Eu queria te perguntar aqui em ciclologia, aqui você menciona na primeira linha, o ciclo natural derrotas, vitórias, né? Vitória. E depois lá no síndromologia, você coloca sobre a inexistência da síndrome do perdedor. Você poderia explicar? Esse ciclo natural, eu coloquei natural, né, de propósito, porque é natural que a gente tente, faça empreendimentos e que tenha algum perca às vezes. Às vezes você vai perder, às vezes você não vai conseguir. Faz parte natural da vida, né? Não é só vitória. É um processo natural, né? Não é só vitória. Não se ganha todas, né? Aquela coisa assim. Mas que isso não sirva de um ponto para você se agarrar e aí, de repente, começar a ter uma manifestação a exemplo de sempre vai dar errado, tudo sempre vai dar errado, né? Com esse pensamento. Ser pessimista. O pessimismo, o trafarismo, né? Tudo isso que a gente vê em algum momento da vida, uma pessoa ou outra já identificou e já manifestou assim. Então é natural que haja algumas derrotas e
Às vezes, a derrota, ela parece uma perda, mas que pode ser muito melhor você ter perdido aquilo dali do que se você continuasse com aquela condição. Por exemplo, a gente vem nessa série X, né, vem e volta nas vidas. E aí você tem uma perda financeira, por exemplo, de uma vida para outra, ou até mesmo na própria vida, né, numa vida única ali. Essa perda financeira pode te trazer um movimento diferente de vida. Então, aparentemente é uma perda, mas o movimento que desencadeou, que forçou você a fazer, pode te trazer conquistas. Aquele negócio de pegar o limão e fazer limonada, né? E essa parte ficou... Mas você queria que associasse só para comentar também a outra? Isso, e a questão da sindromologia, que você falou, que a inexistência da síndrome do perdedor. Porque a síndrome do perdedor é aquela da... Inclusive tem um verbete que foi escrito pela professora Mibelo, que é a síndrome da pré-derrota. Essa síndrome é o quê? É exatamente o que a gente falou, de pensar e agir como se não fosse dar certo, os empreendimentos não fossem dar certo mesmo. Como se o objetivo não fosse ser atingido. Não, então, a pessoa já parte do princípio de que ela não vai conseguir. Então, ou ela começa sem ânimo, ou ela nem começa. Então, a inexistência desse tipo de síndrome é exatamente o objetivo da gente, ou seja, a eliminação desse tipo de síndrome por várias ferramentas, dentre elas o banco de conquistas. Porque você lista para você mesmo tudo que você conseguiu até hoje. Eu consegui isso aqui, ó, fui eu mesmo. Isso aqui, ó, consegui com a ajuda de fulano. Entende? Porque ajuda também é conquista. O que você fez? O que você tem para receber esse amparo, essa ajuda, essa amizade? Às vezes é uma amizade raríssima. Então, tudo isso você lista aquilo. E mesmo que você depois deixe um pouco de lado, aquilo dali fica na sua pensinidade, fica na sua memória. E aí não tem derrotismo nisso aí. Porque você mesmo provou para você que você consegue. Então, já era, né? Alba. Pode continuar. E aqui em teoriologia, você poderia falar sobre a extrapolação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow? A pirâmide, né, de Maslow, bem conhecida, ela tem os patamares, né, que a pessoa vai conquistando. Então, tem a ver com a conquista por causa disso, né? Então, você conquista lá a base, que é segurança, a tua alimentação. Então, você vai conquistando aquilo dali. Tem a questão do luxo, chega uma hora que já chega até o ponto do luxo e tal. Mas aí, para a gente não ficar preso nisso aí, a gente extrapolar esse pensamento da pirâmide, e você aí volta lá para a primeira pergunta, né? Acho que era a primeira, pensar grande. Então, você consegue tudo isso que é o básico, que todo mundo precisa. Eu preciso de roupa, eu preciso de dinheiro, né? Você consegue o teu básico, a casa, a locomoção, e além disso, eu consigo fazer o quê? Como é que eu extrapolo isso? Aí cada um vai ter o seu nível de extrapolacionismo. O exemplo que eu der aqui pode ser pequeno para outra pessoa que está me ouvindo. Mas a questão é sempre assim, além do que eu já conquistei, do que eu já consegui, e além do que é definido pela sociedade. Também. Que não é aquilo que é definido pela sociedade, né, materialista, né? São conquistas, outros tipos de conquistas, valores mais evolutivos, né? Até porque a frase enfática você fala isso. A frase enfática é uma obviedade total minha, né? Até meio boba, né? A sociedade. Não, você sabe que tem alguém aqui perguntando? Seria a próxima pergunta, para você comentar a frase enfática.
Eu já aproveito e já falo que a sociedade intrafísica valoriza predominantemente, né, não é que valoriza só isso, mas predominantemente a conquista das aparências materiais, depreciando o autodomínio consciencial atento e ignorando o banco de conquistas evolutivas. O ignorar o banco de conquistas evolutivas é porque muitas das vezes a pessoa... E aí, gente, eu estou falando em sociedade intrafísica, nós somos sociedade intrafísica. Nós somos consciência. Então, nós fazemos parte da sociedade intrafísica. Não estamos nos eximindo, né, daqui. Mas a gente ignora, às vezes, esse banco porque ou não valoriza, ou não acha que é uma conquista. Existe ainda uma depreciação do autodomínio consciencial, ou até do conhecimento mais lógico, mais científico. Tem um filme, é uma série de televisão, que tem algumas, né? Agora que eu falei, eu comecei a lembrar de várias. Que é o seguinte: tem sempre aquele cara na série, né, que faz parte de um grupo. E aí ele fala mais explicado, ou ele fala com mais lógica, ou ele tende a explicar mais as coisas pelo viés da ciência. E aí os outros sempre têm uma chacota, ou uma brincadeira. Então eu lembro muito de um cara explicando numa série de televisão a explicação dele lá para um fenômeno, aí todo mundo ficava, né, brincando que estava dormindo. Por quê? Porque não dá ibope. Ciência ainda não dá ibope. Então, né? E uma coisa que eu lembrei é quem tiver interesse depois, ver o filme da filmografia, que é As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Esse filme é o máximo. E aí ele tinha conquistas na vida dele, mas que ele não considerou. Ele achou que não era conquista, que era uma coisa trivial, como a gente às vezes, né, fala, isso aí todo mundo faz, isso aí nem era meu sonho, isso aí não dá ibope. E no final da vida ele viu que tinha muitos ganhos lá. Oba, você pode só comentar mais sobre esse filme? Porque tem uma pergunta específica pedindo para você relacionar o filme com o verbete. Tá. Esse filme, eu vou até ler a sinopse aqui. Uhum. Ed viveu em meio a guerras e trabalho árduo. Quando completa 83 anos, sofre acidente no parque de diversão onde trabalhou a vida inteira. Logo depois, 5 pessoas irão ajudar a rever determinados trechos da própria vida, da vida dele. Então, ele é feito um balanço, né? Um balanço quando ele termina a vida dele. E para ele é surpreendente, porque ele não dava valor a todo o caminhar dele. Eu não vou falar quais são as pessoas, porque aí fica sem graça, né? Claro. Mas o legal é ver para a gente valorizar aí aquele negócio das pequenas coisas que a gente acha que é pequeno, mas não é. No fundo não é. No fundo não é. O Alba, na página 8, efeitologia, na terceira linha, eu queria que você falasse um pouco, a minha pergunta é sobre o efeito do banco de conquistas nas definição dos limites pessoais. Que você falasse um pouco disso. Tá. Eu até grifei limites aqui, porque essa é a palavra-chave, né, desse sublinhamento. Você sempre se baseia a sua ousadia, a gente se baseia a nossa coragem, às vezes, no que a gente já conquistou, né? Então, isso aqui pode ser uma coisa tanto positiva, de resguardar a pessoa para ela não dar passos maiores que a perna, quanto pode ser uma coisa que limita ela mesma, mas do ponto antievolutivo. Então, hoje eu tento ver isso aqui mais para o limite da autodefesa, não para o limite da restrição ou da repressão
ou da inabilidade, nada disso. Mas assim, dê o passo, mas veja o histórico, né? Veja o entorno, e aí dê o passo, não dê aquele passo maior que a perna. Então, esse limite que você coloca aqui é como se o efeito dessas conquistas te pusesse com uma lucidez maior em cima das suas decisões. Isso. Você tem um outro critério para poder tomar decisões, o que fazer, o que não fazer. É isso aí. É isso. O processo decisório fica mais, né? Você usa mais o discernimento. Mais discernível, né? A pessoa tem outra ótica. E às vezes é para extrapolar mesmo, porque com base naquela conquista você conseguiu isso. Então você pode muito mais. Eu consegui aquilo ali ontem e hoje eu posso fazer. Pode muito aquilo mais. Algo mais, né? Ou algo mais. Isso aí. Tá bom. Alba, agora na paradoxologia, você poderia explicar o paradoxo de banco de conquistas pessoais conter trafores pontuais acima do nível evolutivo da consciência? Porque alguns trafores eles dão um pico assim, até quando a gente faz a resposta ao conscienciograma, né, que responde as 2.000 perguntas lá, a gente tem uma média. Você responde o livro, que é um livro de 2.000 perguntas, para quem tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Um livro direcionado para o leitor, com 2.000 perguntas, as quais você responde e dá uma nota para cada uma, e no final do livro, no final da resposta, você tem uma plotagem, né? Você tem até um mapeamento seu. E com isso você consegue ver aqueles trafores que eles estão acima da média da sua nota. Então você tirou lá uma nota X, mas tem trafores que estão muito acima. Então pode parecer contraditório isso, que você seja tão bom numa coisa, mas por outro lado você ainda não é tão bom na outra. E aí aquilo dali acaba sofrendo aquela compensação, né? Por isso que na média você tira uma média e você tem um número diferente ali. Mas deixa eu ver, acho que era basicamente isso mesmo. E pode, né? E fica realmente acima do nível médio da consciência. Agora, Alba, na pseudonimologia, na própria página 7, você poderia clarear? Pseudonimologia. O pseudônimo é usado por quem não banca o banco de conquistas. O pseudônimo ele é utilizado por quem? Pela consciência que precisa ainda se resguardar, né? Se esconder da sociedade, né? Às vezes de um grupo, de pessoas que ela acha que podem vir contra ela, ou às vezes até nem podem vir contra, mas ela não quer abrir o jogo, que ela tem aquelas ideias ali, que ela, mesmo que seja literatura, mesmo que não seja uma filosofia crítica, né, mesmo que não seja uma crítica social, mas é a pessoa que usa com o intuito de esconder a própria identidade atrás de alguma coisa. Então, se ela está escondendo a identidade atrás de um outro nome, é porque ela porque ela ainda não conseguiu bancar o banco de conquistas dela. A pessoa pode falar assim, mas é sempre culpa da pessoa, né? Aquela coisa assim. Gente, às vezes não tinha nem outra forma de fazer, às vezes teve que ser daquela forma, às vezes foi por exemplo, ao longo de toda a história, a gente sabe que muitas mulheres tentaram publicar e não conseguiram publicar achados científicos. Então, elas tinham lá o pesquisador com quem elas trabalhavam e publicavam no nome do cara. Então, não é um pseudônimo exatamente, né? Tipo um ghostwriter, né? Mas
acaba entrando num anonimato que não precisava ter, né? Mas pelo impedimento da sociedade ali. E às vezes, que é o que eu acho que é mais grave, né? Não, da sociedade também mas é o impedimento intraconsciencial, o intraconsciencial, né, é pior, não é? Esse de fora que a pessoa inventa, ela imagina que ela tem que se esconder atrás de um nome, enfim, tem de tudo, né? Mas ficou muito inteligente, na minha opinião, a sua sessão pseudonimologia. Agora, na sinergismologia, página 8, primeira linha, você poderia exemplificar o bamburro energético e também comentar o sinergismo bamburro energético megafoco? Esse bamburro eu vi algumas vezes, assim, o bamburro é um ganho, né? Um aumento, um incremento, né, de algum fator, que ganho veio, inesperado que chega, né, que vem para você, é uma conquista, né? E isso aí eu vejo muito em cursos de campo, eu vejo bastante. E eu vejo também aí é caso pessoal, né, que eu percebi incremento de energia assim vindo, né? Quando eu estou falando de algum assunto que eu goste muito, mas que ao mesmo tempo ao longo da minha vida eu vi que tinha a ver com as minhas conquistas de outras vidas, e que, né, eu não sabia na hora, mas depois que você ganha aquela energia toda, você está falando do assunto e ganha aquela energia toda, você desconfia o que está acontecendo, né? Não foi nada demais, eu só estou apresentando aqui um tema normal, mas não é. Às vezes enche de energia e você começa a associar aquele tema ali, aquele tópico, com o que você vem fazendo, o que você tem que fazer mesmo, com programação existencial e tudo. Então, quando você tem esse bamburro, né, energético, esse incremento com o megafoco, eu penso que esse sinergismo que é a grande mola. Porque o que é o megafoco? É aquela ideia que você tem, aquele foco lá na frente, você vai vivendo a sua vida, tudo bem, você tem várias atividades, ações, compromissos, mas nunca esquece que lá na frente você quer chegar naquele ponto. Então, pode ser um curto prazo, pode ser um médio prazo, pode ser longo prazo, pode ser a combinação desses três, mas sempre tem uma linha. E essa linha quando você tangencia essa linha, né, porque às vezes a gente direciona a linha assim, mas vai fazendo meio assim. Toda vez que você tangencia a linha, a tendência é ter um bamburro, assim, um incremento das energias. Quer perguntar? E aí, Mércia? Na página 8, parafetologia, eu gostaria que você falasse sobre como você vivenciou essa indicação extrafísica de vivenciar a retribuição das conquistas. Ah, tá. Isso aí tem vindo na TENEPS, durante a atividade na TENEPS. Porque a retribuição das conquistas, quando você conquista alguma coisa, ou quando você tem até conquista por meio de ajuda também, né? Não é só aquela que você foi atrás, no que você recebeu de aporte. E isso aí eu vi que algumas eu estava não é desvalorizando, mas não valorizando ao ponto de fazer a manutenção daquilo. Um exemplo bem simples, tá? Que eu percebi lá na TENEPS, relembrando de coisas aqui do tertuliário. Várias vezes a gente vem no tertuliário, está fazendo lá o esforço, né, pessoal, mas tem um negócio que você não conseguiu desassediar aquilo. E chega aqui e sofre um desassédio. E aí? Isso aí, você vai dar manutenção para esse desassédio? Você tem uma gratidão ativa? Ou você
vai simplesmente dar de ombros, esse desassédio não faz mais, né, não é mais do que obrigação da equipe extrafísica, né? Como assim? Então, dar manutenção para um desassédio que foi provocado por outro, isso é uma forma de você ser grato, valorizar, né? Tá ali, é indicação de você vivenciar a retribuição. E aí, como é que você faz a retribuição disso? Aí, corrente do bem, né? Passa adiante ou faz o que você pode fazer. Você não consegue fazer um desassédio daquele tipo, mas você consegue fazer outra coisa. Então, o que é, né? Tudo bem? Agora, a Ana falou que ia fazer verbete. O Alba, tem uma pergunta aqui sobre a técnica de mais um ano. Esse teletertuliano, ele mora no Canadá. Ele coloca, então, sobre a tecnologia, página 8. Você poderia me indicar material de estudo à distância sobre a técnica de mais um ano de vida intrafísica? Eu quero aplicá-la para tornar minha vida direcionada em boas conquistas, pois estou planejando me mudar para Foz do Iguaçu. Opa, bem-vindo! Em um ano, e quero deixar tudo bem onde eu estou atualmente. Bacana. Ele até já tem a meta, né? Já tem até o objetivo. Exatamente, né? Essa técnica, ela, por enquanto, está nos 700 experimentos, a técnica descrita, né, originalmente. Agora eu esqueci o capítulo. Mas lá, se você for até no índice remissivo, tem né, técnicas de mais um ano de vida. É uma das técnicas hard dos 700, né? Tem 50 meses mais, assim. E tem o verbete da professora Elizabeth Rodrigues, que é técnica de mais um ano de vida. Eu não sei se tem mais algum outro verbete, eu não cheguei a ver. Não, né? Você pode, aproveita e baixa essa tertúlia, baixa o verbete, a tertúlia e dá uma olhada, né? Agora, já que, aproveitando que já está com a meta, já está com o objetivo pronto, você já sabe o que você quer, então eu acho que a leitura e até a visualização do vídeo vai ajudar você a priorizar tudo que for abrindo, né, de oportunidade para você ao longo do ano, ver se realmente é para você fazer ou não. Porque quando a gente define a meta, o bom da técnica é que, ao contrário da ansiedade que a gente tem, eu acho até paradoxal, né? Você só tem um ano para fazer aquilo, mas a sua ansiedade foi para o buraco. Por quê? Porque você definiu e é aquilo, e acabou, e não tem outra coisa. Então, o que vem extra, né, o que vem de fora, assim, não entra naquele balaio, então você não precisa ficar pensando se vai fazer ou não. É muito bacana essa técnica. É muito legal. Eu já fiz há algum tempo atrás. Agora, Alba, é importante saber, então, a gente não sabe se você tem acesso ao 700 experimentos, 700 ele mora fora, né? Mas caso você não tenha, não deixe de ver esse verbete, então assistir essa tertúlia. Ele deve colocar também no YouTube, Conscienciologia, e colocar um técnico de um ano de vida, que o que tiver, qualquer coisa que tiver, entrevista, publicação, ele vai encontrar no YouTube. YouTube, Conscienciologia. E então ele vai ter muita coisa ali, comentários em outros verbetes, em outras palestras. E eu posso me comprometer de ver com a Rosemary, com a Beth, o que eles têm em IAD, né? Se eles estão pretendendo fazer alguma coisa em IAD. Aí eu trago aqui para vocês e vocês anunciam. Com relação ao laboratório grupal, a gente ainda não tem formato EAD. Mas a gente já está pensando. Eu tenho formato em AD. Eu acho que vai ser ótimo. Ainda não existe. Só uma coisa, com relação se ele tiver acesso aos 700 experimentos da Conscienciologia, o livro, e chegar a ler o capítulo é só avisar que tem vários tópicos que a pessoa pode melhorar na vida dela. Então, o objetivo da técnica não é melhorar todos aqueles tópicos da vida dela. Não. Assim, o objetivo é a pessoa escolher
o que é prioritário porque muita gente o ano, que ela só vai ter um ano de vida. Porque muita gente, eu mesma, na primeira vez que eu li, que eu fui fazer, eu tentei fazer com um monte de coisa e é humanamente impossível você fazer todas aquelas coisas em um ano. A pessoa vai priorizando, né? Você vai priorizar. Ela vai priorizando nas etapas. Vamos lá, Alba. Na parafatologia, você poderia comentar, terceira linha, comentar a recuperação holomnemônica do banco de conquistas paragenético? A recuperação, aquela que a gente falou, né, da recuperação holomnemônica. É você ir puxando as suas lembranças de não só dessa vida, mas de outras vidas também, com relação às conquistas que você teve em outro momento de outro corpo, outro energossoma, outra existência, outra cultura, e abrir a cabeça para saber que você já esteve em outra cultura. Você não foi sempre brasileiro, você não foi sempre uruguaio, você não foi sempre europeu, você não foi sempre chinês. Você teve em outras culturas. E nessas culturas que você teve, qual foi a conquista maior? O que né, te remete a um saldo mais positivo daquelas vidas que você teve? Isso aí, quem gosta de história ou quem lê bastante, acaba se encontrando. Agora, Alba, na argumentologia, página 10, você poderia comentar, por gentileza, o item 5, desperticidade, e o 9, prospectiva? Uhum. Então, saber ter autodefesa cosmoética, a desperticidade. Isso aí é uma meta, né? Isso aí eu ainda não tenho experiência de desperticidade. Eu tenho experiência de momentos de desassimilação e desintrusão pensênica, né? Então, saber ter autodefesa cosmoética é saber, é você ter autoconfiança e autoconsciência que você conquistou esse patamar de autodefesa cosmoética, e aí os esforços que você teve para chegar a essa conquista, cada um vai saber de si, mas é essa consciência que eu acho que é importante para você começar a manter, né? E aí a manutenção disso aí, aí pessoal que já está na condição de desperto, né? Não sei quem de vocês já pode falar mais disso aí, como é que se dá essa manutenção. E a prospectiva é saber das próximas conquistas. Por exemplo, o nosso amigo aí do Canadá, a próxima conquista que ele pretende investir numa mudança de cidade. Às vezes você está fazendo vestibular, sua próxima conquista, naturalmente, é entrar na faculdade, né? O seu livro está no prelo, próxima conquista, o livro publicado. Então, por aí vai. Agora, Alba, na efeitologia, página 8, segunda linha de baixo para cima. Uhum. A desvalorização do próprio banco de conquista enquanto efeito da depreciação externa da sociedade. Tá. Você poderia explicar isso? Eu até anotei aqui, nessa depreciação externa, que é o processo que a gente fala pasteurização ou tentativa de normalização, né? Deixar todo mundo normalzinho, todo mundo pasteurizado, todo mundo igual, fazendo as mesmas coisas, né? Hoje não tem mais isso, mas quando eu era criança, a gente fazia fila e botava a mão no ombro assim do coleguinha na frente, né? Então é aquela coisa da uniformização, todo mundo ali. E as conquistas, eu vejo conquistas muito fortes para o âmbito da idiosincrasia, da invulgaridade, da individualidade. Tem conquistas grupais, é óbvio, conquistas sociais, né, conquistas familiares também tem, mas quando você busca conquista com base nos seus valores, não necessariamente vai estar
Sendo valorizado e sendo até não defendido, mas assim reconhecido, aceito mesmo, às vezes até aceito pela maioria, pela massa, né? Eu queria aproveitar aqui que a Ana pegou o 700, o capítulo 543, capítulo das técnicas de mais um ano de vida intrafísica. Capítulo 543, na página 607. E tem 10 posturas que você pode priorizar, alguma ou outra, né? Eliminação de supérfluos, aumento da disciplina, valorização ou identificação do megatrafor, se firmar nas relações pessoais, questão das afeições, motivações, o que é premente ali, né? Aquela pergunta, o que eu não posso deixar de fazer se eu dessomar daqui a um ano, por exemplo. O balanço, às vezes você precisa fazer um balanço da vida, né? E você fazer a programação mesmo, o planejamento disso tudo aí, ou de um dos pontos, né? Para fazer uma reprogramação para aquele ano você conseguir atingir aquele objetivo. Vamos lá, então? Agora, só reforçando, né? Claro que é fundamental essa fonte original, que é de autoria do professor Valdo, mas o verbete da professora Beth tem bastante dados. Tem bastante informação. Vamos torcer para ele ter acesso também, né, ao 700. E aí, qualquer dificuldade, você manda e-mail para a gente, faz mais perguntas aqui, para a gente tentar te ajudar aí se você tiver alguma dificuldade, tá bom? Sempre tem algum especialista presente especialista nessa técnica, né? Para os amigos da enciclopédia, se ele não é amigo, porque ele pode acessar a bibliomática. Quem é amigo da enciclopédia acessa. Ele poderia... E aí tem todos os tratados. Aí todos os tratados. Isso. Bem lembrado, Marisa. Fica aí uma dica para você. Se você já é amigo, é só baixar, né? Usar o mecanismo de busca bibliomática. Agora, professora Alba, o banco de conquistas pode ter como metáfora a conta corrente, seja individual ou grupal, com seu saldo positivo ou negativo ao longo do tempo? Pode. Eu até pensei mais na poupança, né? Que a poupança, por exemplo, ou até investimento em ações, porque tem os dividendos, né? Dividendos, o rendimento da poupança também é conquista. Então, a questão aí é a pessoa não ficar só ou na última conquista, ou, né, o saldo final, porque cada conquista pode ter uma característica diferente, pode ter um componente, às vezes é um componente de amparo, às vezes é um componente muito específico de um trafor dela ali, da Consim. Então, às vezes não deixar naquele negócio do bojo, sabe? E aí não fazer a metria de cada um. Porque para você entrar na faculdade, você usa uma coisa, para você, né, conquistar uma pessoa, você usa outra coisa, né? Não necessariamente você vai usar sempre os mesmos trafores para conquistar todas as coisas que você quer conquistar na vida, né? Agora, em efeitologia, na página 8, final da segunda linha, você poderia explicar melhor o efeito do dicionário analógico na manutenção do banco de conquistas? Nessa época eu estava mexendo com o verbete lexicoterapia. Lembro bem dele. Era isso. E nesse estudo para o verbete lexicoterapia, no qual eu, né, falo da importância das palavras, da definição da palavra, e como a gente consegue ter um conhecimento maior da própria individualidade, do micro-universo consciencial, por meio da nossa manifestação, pelas palavras que a gente fala, pelas escolhas lexicais, pelas emoções que a gente tem. Você vai lá ver o significado, ou a etimologia da emoção, você nem imaginava e tal. Ou, às vezes,
a emoção ela tem uma definição e também tem um comentário de alguém, um filósofo, né, que você já ouviu falar. E aquele comentário é que te elucida ainda mais sobre sua personalidade. Então, eu vejo muito nisso aí, o dicionário analógico, ou seja, de analogia, de associação de ideias, você tendo esse dicionário mais bem conectado na sua cabeça, isso aí ajudando na manutenção do banco de conquistas. Porque o banco, você tem lá as suas conquistas, né, listadas para você. E como é que você faz a associação de uma coisa com a outra? Isso aí te ajuda, às vezes, até a criar uma rede analógica, uma rede para você não esquecer certas conquistas, você liga elas a outras e aí aquilo fica mais gravado na sua cabeça. Então, eu liguei a conquista, por exemplo, de ter mudado de cidade lá, a várias outras coisinhas pequenas que eu fiz na época. Então, essas outras coisas pequenas eu também não esqueci. Também estão aqui gravadas, hoje eu também valorizo elas. Agora, Alba, é interessante que você tem uma relação forte com as palavras, né? A gente observa no seu verbete que você tem termos, tem palavras que não são comuns. Vira e mexe, e são comuns mais a você, assim. Falei, puxa, essa aqui já é a cara da Alba. Mas não é comum na enciclopédia, em outros verbetes, algumas expressões, é bem interessante isso. A gente percebe é uma afinidade sua, né, com a questão das palavras. Eu gosto. Parece que você fica buscando, assim, colocar aquela algumas eu busco mesmo. Só uma colocação que achei interessante. Quando você faz na reanálise, você deixa de fazer uma alegria do repertório, claro, deixa os traços dele. Claro. Por isso que eu acho bem interessante fazer a mega-análise que você está identificando. Com certeza. A mega-análise desse verbete eu achei que tem muita coisa de pílula para soluções para mim, sabe? Memória, Alba. Valorize memória, Alba. Aquela coisa assim. Agora, na efeitologia. Puxa, é a próxima. Na página 8, segunda linha. O efeito do cultivo da memória intrafísica na atualização do banco de conquistas. Quais as suas dicas para esse cultivo? O básico principal é não deixar só na cabeça, é parar um dia mesmo e listar tudo que você lembra que teve de conquista. Tem gente que já tem o inventário pessoal, né? Já tem arquivo no computador e tal. Então você vai lá e puxa, pega aquelas coisas que você viu que tem relevância e pega até coisas que você começa porque quando a gente vai revendo, você começa a ver, isso aqui tem ligação com aquele outro acontecimento na vida, e eu acho que isso aqui foi uma conquista, e você vai, né, buscando, você vai pensando mesmo dos documentos que você já tem. E se você não tiver nada ainda, o primeiro passo é esse. Pega um papel em branco, lista todas as suas conquistas que você considera. Às vezes você pode perguntar para alguém, parente, né, companheiro, quem é que seja. Se você está indo fazer agora um consicobaia, né, você pergunta também às pessoas que estão ali te dando feedback, o que você acha que elas acham que é conquista, e você vai listando. E nisso aí, você pode, inclusive, fazer uma associação do lado com o trafor que você usou mais para conquistar aquilo dali. E aí, se você quiser fazer como é que eu digo? Um ranking, né? Pode até ter os trafores que se repetem mais, os que às vezes você tem uma conquista relevante, mas que o trafor ele está meio, você deixa ele meio de lado. Então pode recuperar isso aí. Então essa recuperação é por meio da memória mesmo. Primeiro, a memória intrafísica de registro.
Depois, o cultivo da sua memória pela valorização do evento. Agora, na proverbiologia, página 7. Você poderia expandir, se possível, com exemplos, os 2 provérbios? O ad augusta per angusta, que é: há lugares elevados por veredas estreitas. Ou tem vários outros, né? Outras traduções do tipo conseguir um objetivo por um caminho estreito, né? Então, o que seria isso? É você, às vezes, passar uma dificuldade. Quando a gente fala dificuldade, às vezes dá a sensação de que está tendo até algum sofrimento e tal. Mas vamos parar para pensar num objetivo traçado. Eu quero, sei lá, aprender a fazer escultura. E aí, se eu não sei nada e eu quero, né, sair do zero para aquilo dali, é óbvio que eu vou ter dificuldades. Então, passar por essas dificuldades, vendo a dificuldade intrínseca ao alcance desse objetivo, como parte de um passo a passo que eu vou ter que passar. Então, você quer ganhar mais do que você ganha hoje, tá? Mas vai ter que trabalhar mais. Então, são as coisas que são intrínsecas àquilo ali. Ou então você vai ter que estudar mais para usar mais a sua cabeça. E aí, com esse uso, esse estudo maior, você também vai conseguir ganhar mais. Então, sempre tem um preço, sempre tem um ponto para você se esforçar mais. E isso pode ser considerado em alguns momentos, por essas veredas estreitas, né? Essa dificuldade que você vai começar a passar ali. E o ad astra per aspera é muito parecido, que é árduo caminho dos astros, né? É árduo caminho para as estrelas, né? É árduo caminho para a ascensão de alguma coisa. Agora, a albanafatologia, página 7, última linha. A autoevolução ilustrada pela listagem investigada e atualizada dos proveitos evolutivos pessoais. Você poderia elencar alguns itens dessa listagem investigativa? Bom, uma listagem que eu tenho, por exemplo? Algum item que possa ser listado para ficar mais claro para a pessoa. Olha, o proveito evolutivo me lembrou a conscienciograma. Então, eu considero que ter respondido o conscienciograma pela primeira vez, naquela época lá, que eu considerei uma conquista. Então, está lá na minha lista. Depois eu respondi de novo, né, mais algumas vezes, porque tem a ver com a atualização nossa. Mas a primeira, às vezes, marca mais, né? Te marca e você vê que consegue fazer aquilo dali. Então, aí depois você só vai repetindo, né? Agora, listagem é o que eu falei aqui, passar no vestibular. Às vezes você é a primeira pessoa da família que fez faculdade, né? Eu acho que isso é um exemplo relevante dentro do Grupo Karma, por exemplo. Agora eu lembrei daquela questão dos aportes proexológicos, seria quase que um contraponto, né? A conquista, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa fácil e a outra não tem, ela vai ter que trabalhar muito para ter aquela conquista, né? Tem uma relação aí interessante. Mas olha o gostinho de você ser self-made woman. Pois é. Tem outro peso, né? Agora, Alba, em numerologia, página 8, você poderia analisar os bancos conquistados e os obstáculos sobrepujados? Tá. Numerologia, página 8. Obstáculos sobrepujados. Bancos conquistados? O anterior? Onde é que está? Bancos. Bom, eu vou falar dos obstáculos sobrepujados. Esses aqui são formas diferentes de falar a mesma coisa, né?
Então, a questão de semântica aqui. O obstáculo que foi sobrepujado significa que você superou uma dificuldade, superou um obstáculo, então você tem uma conquista com isso aí. Aí depois tem os melhoramentos obtidos, os títulos merecidos. O merecido, eu coloquei merecido porque se você se esforçou, se você ganhou por merecimento, é porque não foi uma coisa do tipo corrupção, né? Esse tipo de coisa assim. Agora, Alba, ela fez um trocadilho interessante, que ela colocou banco conquistado em lugar de banco de conquistas. Tá. É interessante, engraçado até, porque faz parte do banco de conquistas os bancos conquistados. Então, usando aí as metáforas, às vezes se conquista, né? Aquele banco escolar, aquele banco universitário. Agora, a banca. A banca. Bom, Marisa, você quer perguntar? A gente tem ainda, dá tempo. A sua efeitologia está ótima, né? Porque você coloca as consequências, né? Uhum. Agora, uma que eu achei muito boa também é a última. Na página 8, o efeito da crise de crescimento na revisão do banco de conquistas. Essa eu achei ótima. Então, eu gostaria que você visse, porque a pessoa vai ver as conquistas, de repente, não era bem isso. Como é isso aí? Fala pra gente. Tem a ver com aquilo que a gente estava comentando antes, né? Então, você tem você está tentando fazer uma movimentação para melhorar uma reciclagem, e você entra no processo de crise de crescimento mesmo, de se questionar coisas, de ficar na dúvida mesmo sobre até a sua intencionalidade, auto-enganos, as crenças. Horrível, né? Vai gerar crise. Vai gerar crise, normal. E aí, nessa geração dessa crise, aí você acaba revendo mesmo o quanto que você tem de conquista. Aí você acha que aquilo era uma conquista real e, na verdade, só está se apegando àquilo. É melhor abrir mão, né? Eu também gostei desse aí. Muito bom mesmo. Agora, Alba, interaciologia, página 8, segunda linha. Você poderia comentar a interação valores, forma holopensênica? Sim. Os valores pessoais, aí no caso, né, valores pessoais, e a forma, ela começa a ser definida com base nos valores. Mas por que eu acho que tem a ver com o banco de conquistas? Porque quando você realmente considera os valores mais internos, mais do seu micro-universo mesmo, isso é que dá peso. Quando fica uma coisa só de valor do outro, né? Gosto da Ana, mas aí vou pegar os valores dela para viver minha vida, né? É o que a gente às vezes faz, né? Pegar o valor da sociedade para viver a nossa vida. Então, o que dá peso mesmo é a gente começar a ir entendendo quais são os valores que a gente tem, os valores evolutivos, né, que a gente tem. E aí isso aí vai, à medida que você for vivendo, de acordo com eles, a forma holopensênica vai se aprimorando, você vai burilando a forma holopensênica também. Agora, você poderia comentar na antagonismologia, página 9. Você poderia explicitar o antagonismo cosmopolitismo-democratismo? Quarta linha, tá, Alba? Tá. No banco de conquistas, nossa, agora deu branco. Na questão do cosmopolitismo, eu vejo como se fosse assim a democratização das coisas como sendo uma coisa mais abrangente até. Se bem que quando você fala cosmopolita, né, você está falando de cosmos, está falando de abrir tudo. A impressão que, quando eu vi esse seu antagonismo, não sei se é isso que você pensou, eu pensei assim no antagonismo por diferença, né, que não necessariamente a questão cosmopolita de uma grande cidade insere
a democracia. Sim, sim. É mais de diferença, não é de ser oposto. Exatamente. Então, isso vai dificultar. No caso, tem essa questão da dificuldade do Banco de Conquistas, né, da complexidade, né, envolvendo o Banco de Conquistas, considerando essas duas realidades. Considerando esses dois, essa diferença aí conceitual, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na saída de uma pessoa de uma cidade menor e considerar essa questão cosmopolita, de uma visão cosmopolita, muitas vezes a falta de democracia, ela vai exigir muito mais, né? Na minha opinião, aí no caso, o Banco de Conquistas, tendo a conquista, é muito mais valorizado, muito, né? Porque é muito mais complexo, né? Enfim, eu acho interessante pensar nessa... É como se fosse um grau de complexidade maior aí, né? Para a gente pensar. Alba, você quer comentar mais alguma coisa? Tá tudo bem? Eu agradeço aí. Foi ótimo, aumentamos o nosso banco de conquistas cognitivas, não é verdade? Então, agradeço muito a participação de vocês. Alba, esperamos os próximos verbetes. Obrigada. E então, vamos aos nossos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais, 31 perguntas online. Temos 2 recados. Cleverson, segundo Encontro Internacional da Paz. Mércia, 4ª jornada de Parapercepciologia. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, tem a satisfação de convidá-los a participar do 2º Encontro Internacional da Paz, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril de 2015 no campus de pesquisa do IPC em Saquaremas. Dentro desse encontro teremos mesas de debates, talk show, conferências, dinâmicas bioenergéticas, videodebates, mini-cursos e painéis. O evento visa estimular o intercâmbio científico de pesquisa sobre a pacifismologia, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais. E também teremos um evento que será ímpar para contribuir para a construção do Pacificário, que é o primeiro laboratório grupal da paz do planeta. Mais informações pelo telefone Foz do Iguaçu, código 45 2102 1448, ou pelo Rio de Janeiro, pelo código 21 3153 7574, ou pelo e-mail agentedapaz@iipc.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos a apenas 2 dias do início da 4ª jornada de Parapercepciologia e do 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas, que terão início no dia 3 de abril, de 3 a 5 de abril, próximo final de semana. Será uma realização do CAEC em parceria com a CIP, onde mais de 30 pesquisadores estarão apresentando suas pesquisas na área da parapercepciologia. Lembramos a todos que as inscrições ainda poderão ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Lembramos ainda que, além da participação presencial, a jornada também será transmitida via online, inclusive podendo enviar perguntas e dúvidas. Esperamos você nessa próxima jornada. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete para a convocação proexológica, na especialidade Proexologia, da verbetógrafa Raquel Cardoso. Boa tarde a todos.